Olá, queridos irmãos, bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada para quem está me ouvindo em diferentes horários. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos nós. Na meditação de hoje falaremos sobre Deus mata pessoas? Antes de começar, queridos irmãos, pause o vídeo agora, curta o vídeo, quem não se inscreveu no canal, aproveita e já se inscreve. 1, 2, 3, já. Pausaram? Já curtiram? Muito obrigado. Se inscreveu no canal, quem não se inscreveu, agradeço. Queridos irmãos, vamos fazer uma oração agora para começar. Querido Deus amado, que o Espírito Santo me tome, que fale através da minha boca, que eu e as outras pessoas que estiverem me ouvindo, possamos todos nós aprender e evoluir, absorver tudo que vai sendo ensinado e pôr em prática em nossas vidas. E possamos compreender coisas que às vezes nós não compreendemos. Que assim seja, e seja com nós, os três maiores professores desse mundo. Deus, Jesus e o Espírito Santo. E assim seja. Amém. Queridos irmãos, na Bíblia é falado que Deus matou algumas pessoas. Mas Deus é assassino? Ele mata? Quando a gente vai lá em Gênesis, fala que Deus matou os dois filhos de Judá. Primeiro e depois o segundo filho de Judá, que eu nunca lembro o nome dele. Depois, quando chega lá na frente, já em Levíticos, fala que Deus matou Nadab e Abiú, né? Nadab e Abiú, porque eles acenderam fogo lá do incenso. Então, Deus mata? Né? Não. Mas Deus pune muitas vezes. No caso de Judá, era um homem muito perverso, muito mau mesmo. E para ele não havia mais salvação. Ele não tinha volta, ele era um vaso já frio, já consolidado, né? Seco. Não tinha como remoldar mais. Né? Não era mais um vaso que podia ser remoldado, um vaso quente. Então, Deus achou que esse vaso não tinha jeito e ele quebrou esse vaso. Né? Então, Deus ele puniu ele porque não tinha volta para ele. E Tamar, por exemplo, sua esposa, sofria na mão dele. Né? E Deus tinha um plano para que Tamar, tinha um plano para que viesse da descendência de Judá Jesus. E não poderia vir de um homem perverso como eu, né? Então, o que é que Deus fez? Ele mata ele que não tinha mais salvação para ele, e assim Tamar deveria ter os seus filhos com o irmão de Er. Porém, o irmão de Er também não era tão boa pessoa assim. E ele estava tomando atitudes erradas, né, para que Tamar não engravidasse. Ele jogava o esperma no chão no final da relação, ele não deixava o esperma entrar nela para que ela engravidasse. E aí então, o que acontece? Deus acabou punindo também o irmão de Er, e ele acaba sendo morto por Deus também. Né? Na verdade, eles morrem ali de algum problema, né, por conta do que dos erros que eles estavam cometendo. Né? E aí, então a gente sabe que Tamar acaba sendo rejeitada por Judá e ela acaba depois se deitando com o próprio Judá, né? E dele tendo dois filhos, um chamado Pérez, o outro eu nunca lembro o nome,
E Pérez acabou sendo um antepassado de Cristo, né? Da descendência de Pérez e Jesus. Né? Ou seja, José e Maria eram da descendência de Pérez. Entendeu, queridos irmãos? Então, nós sabemos que Deus, então, ele se foi desses dois. Mas Nadab e Abiú, filhos de Arão, eles foram orientados. Eles foram ungidos com óleo sagrado, azeite sagrado lá, para serem sacerdotes, servirem a Deus, serem puros. E eles foram alertados de que eles não poderiam fazer certas coisas, que eles seriam mortos. Por exemplo, quando eles foram mortos, se Arão rasgasse as suas vestes, demonstrasse dor pela perda dos dois filhos, ele morreria. Se ele saísse lá do tabernáculo para aí no velório dos filhos, ele morreria, ele não poderia fazer aquilo. Era uma orientação de Deus. E Nadab e Abiú, eles tinham sido orientados que eles não poderiam acender lá o castiçal com fogo comum, a não ser com fogo purificado lá no tabernáculo. E eles fizeram o quê? Eles beberam, estavam alcoolizados, né, estavam bêbados, e eles foram lá e acenderam com fogo comum. E Deus, então, os matou fulminado. Aquele fogo foi e consumiu eles por dentro. Né? Por fora eles ficaram intactos, mas foram fulminados por dentro. Né? E assim, Deus puniu Nadab e Abiú. Deus não tira a vida de ninguém. Você vê que Jesus, por exemplo, ele poderia ter tirado a vida daquela adúltera, apedrejado ela lá, e ele não fez. Né? Embora todos nós merecemos a morte, Deus nos oferece a vida. Mas tem alguns casos, como por exemplo, Deus também matou aquele casal, né, lá na época do sacerdote lá do Novo Testamento, que ofereceu, né, lá na época depois, acho que foi depois de Jesus, né? Eles falaram que iam vender umas propriedades que eles tinham e iriam dar tudo lá para o templo, lá para a casa de Deus. Só que depois que eles venderam, que eles pegaram o dinheiro na mão, eles deixaram a, a sentimento de, não é nem a avareza, sentimento de soberba, talvez, aquele sentimento errado de, de, de querer uma parte daquele dinheiro, né? Cobiçar aquele dinheiro na parte dele, falar mais alto e eles ficaram com uma parte do dinheiro. Mas esse não foi o pecado deles. O pecado deles foi chegar lá e perante os homens de Deus, ele mentir, falar que eles estava todo o dinheiro que eles tinham conseguido, quando não era verdade. E ali naquele momento ele caiu morto. Aí chegou lá a mulher dele, e em vez de ela confessar a mentira do marido, ela pegou e manteve a mentira, falando a mesma coisa que ele, também caiu morto. Por quê? Porque eles estavam mentindo para Deus. Eles se comprometeram a algo com Deus. Então, quer dizer, quando você tem uma comprometeção com Deus, quando você se compromete com Ele, se você não cumprir a sentença, você é morto. Que nem, por exemplo, Deus ordenou lá no Velho Testamento a um profeta que saísse acho que de Judá e fosse lá no reino de Israel levar uma profecia ao rei atual. Porém, ele falou: você não deve pousar lá, não deve comer lá, só vai você e volte rapidamente. Ele estava cumprindo o que Deus pediu a ele, estava voltando quando um outro homem, que também se dizia profeta, falou que Deus falou com ele que era para ele ficar na casa dele lá e comer lá. Ele foi, seguiu o que esse homem falou. Esse homem não estava falando pela boca de Deus, né? E aí, quando ele saiu de lá, um leão, uma loba foi um leão, saiu do meio do mato e estraçalhou com ele, acabou com ele. Por quê? Porque ele era um homem de Deus, ele era um homem ungido por Deus, ele era um profeta. Nadab e Abiú era como se fosse quase um profeta, porque eles eram sacerdotes do templo, eles eram ungidos por Deus. Já no caso dos dois lá, eles fizeram um voto com Deus, né? Os dois lá que iam vender, o casal que ia vender
a, a propriedade, eles fizeram um voto com Deus que eles iriam vender tudo aquelas coisas, aquelas propriedades, né, tais propriedades, que iam doar todo o dinheiro arrecadado para Deus. E quando você faz um voto com Deus, você tem que cumprir. E além de não cumprir o que eles prometeram, eles ainda mentiram perante Deus, perante ali o templo onde eles estavam, não tinha que levar o dinheiro. E isso foi a gota d'água para Deus. Então, queridos irmãos, há casos específicos que Deus encerra, né? Que é o pecado contra o Espírito Santo, que é quando a pessoa rejeita completamente a Deus, né? E foi o caso de todos eles, né? Pelo menos na maioria dos casos. A única diferença talvez é no caso de Abiú e Nadab, que eles, infelizmente, eles, não é que eles tenham rejeitado a Deus, mas no momento de inlucidez, né, eles não estavam é, é, conscientes, estavam inconscientes, já que eles estavam embriagados, fizeram algo que não devia. Ah, mas Deus pode ter perdoado, eles estavam embriagados. Mas Deus ele poderia perdoar. Só que eles tinham um voto com Deus, eles estavam ungidos, reservados para Deus. Então, há uma coisa por trás disso, eles não eram homens comuns. Se eles fossem homens comuns, talvez Deus tivesse os perdoado. Mas agora, sendo homens selados por Deus, não tinha como perdoar. Por exemplo, você vê, quando os filisteus roubaram a Arca da Aliança, levaram ela, tocaram nela, nada aconteceu com eles. Mas quando a arca foi devolvida, depois que coisas sobrenaturais aconteceram lá, os santos dele colocaram a arca perto do Deus deles lá. O Deus deles caiu, se quebrou, depois eles colocaram, caiu de novo. Eles resolveram devolver a arca, né? Os homens de Israel, eles não só olharam a arca, eles tocaram, como eles abriram a arca. E o que aconteceu? Todos eles morreram. Aí você fala, Deus foi injusto, porque ele não matou os filisteus e matou os israelitas é o povo dele. Porque os filisteus não tinham unção de Deus. O povo de Israel era um povo ungido de Deus. Eles sabiam, foi a eles que foi entregue as leis e o que eles deviam fazer e o que não deviam fazer. Eles eram um povo de Deus circuncidado ali, com aliança com Deus. Agora, os filisteus não. Então, eles não tinham nenhuma orientação que não podiam tocar. Então, eles não estariam pecando. Eles não foram orientados a não tocar na arca. Então, eles podiam tocar. Você entendeu? É que nem no Jardim do Éden. Quem teve o pecado maior? Adão ou Eva? Adão. Por quê? Porque Adão foi orientado a não comer da fruta proibida por Deus. Porém, Eva não foi. Mas Adão orientou Eva a não comer. Mas não é a mesma coisa de ser orientado por Deus, né? Embora Eva foi a maior causadora do pecado, já que foi ela quem foi comer a fruta, foi ela quem deu ao marido, ele não foi lá tirar a fruta para comer. Então, ela foi a maior causadora, mas o pecado maior foi dele, porque ele foi orientado por Deus a não comer, né? Então, queridos irmãos, a mesma coisa acontece aí. No caso de Nadab e Abiú, e no caso também da Arca dos Filisteus. Os israelitas foram, e Nadab e Abiú, orientados a que deviam fazer e o que não deviam fazer. Os filisteus não. Então, para eles, não tinha nada. Você vê que o rapaz tocou na arca quando Davi tentou levar a arca para Jerusalém. O cara não era levita, ele acabou tocando na arca, sem ser levita, por conta que a arca estava caindo, né? Só para segurar para a arca não cair, e ele morreu. Ah, mas Deus foi, nossa, mas Deus é tão rígido assim, foi salvar a arca e ainda morreu. Primeiro, ele sabia que não poderia tocar. E segundo, esse cara, quando você lê um pouco antes na Bíblia, ele já desdenhava um pouco, ele já não era um homem de fé. Ele já era um homem meio distorcido da fé, e por isso é que ele acabou também tocando na arca. Ele não tocou só sem querer. Ele também não levava em conta as leis de Deus. Ele era um pecador profundo, né?
Então foi por isso que ele foi morto, não foi só ali, né? Mas, quer dizer, Deus, ele não mata, ele quer oferecer a vida, ele quer que todos estejam salvos. Mas, infelizmente, em alguns casos é necessário. Deus não matou toda a humanidade na época do dilúvio. Deus não matou todo o povo de Sodoma e Gomorra por causa dos atos homossexuais deles e a maldade que imperava lá. Sim, né? Engraçado, até uma curiosidade, né? As pessoas falam, nossa, mas hoje em dia tem tanto homossexual, anos atrás não existia isso, não tinha tudo isso. Agora tem um monte que não sei o que, da hora você vê pra todo lado. Muita gente fala assim, né? Não é que não existia, é que eles estavam escondidos. Eles não se revelavam para a humanidade. E muitas vezes os homens, mesmo sendo homossexuais, e as mulheres, se relacionavam o homem com a mulher, mesmo o homem sendo homossexual ou a mulher, porque era o certo, a mulher não aceitava o homossexualismo. Né? Então, era uma coisa que, que a humanidade não aceitava. Então, eles ficavam escondidos. Mas você vê que lá em Sodoma e Gomorra, eles já praticavam o homossexualismo. Tanto que quando os anjos foram lá alertar Ló que eles iam destruir Sodoma e Gomorra, para Ló sair de lá, os homens quiseram abusar sexualmente dos anjos. Queria que Ló colocasse os dois homens para fora, que eram dois anjos, né? Mas para eles eram homens, que eles estavam em forma de homens, né? Estavam transfigurados em forma de homens. Põe eles para fora para que abusasse dos anjos. Ló saiu lá e ofereceu as duas filhas virgens dele, para que ele fizesse o que quisesse com as filhas dele, mas não tocasse naqueles homens, porque Ló sabiam que eram anjos. Mas eles rejeitaram as moças virgens e queriam os anjos, porque eles estavam num nível de homossexualismo muito profundo. Então já existia naquela época. E é exatamente por isso que Deus destruiu Sodoma e Gomorra. Depois no Novo Testamento, Paulo, você vê que lá depois no livro de Êxodo, quando Deus dá as leis, no livro de Êxodo, não, acho que está em Levíticos ou está em Deuteronômio. Homem não se entregue a outro homem como se fosse mulher. Ou mulher não tome outra mulher como se fosse homem. Então, o que acontece? Deus está proibindo a relação sexual, porque é abominável, está escrito. Depois, lá no Novo Testamento, em 1 Coríntios, se não me engano, Paulo compara o homossexualismo a assassinos, ladrões, estupradores, pedófilos, ímpios, né? Ele fala que são abomináveis, que são imundos, que são asquerosos. Então, se Deus fala tudo isso do homossexualismo, como pode ainda as pessoas achar que é certo, né? Claro que não é. Deus está mostrando que não é certo isso. E ele destruiu Sodoma e Gomorra e também lá no dilúvio, a cidade de Enoque, né, os seres humanos que naquela época, por conta dos pecados altos, porque não tinha salvação mais para aquele povo, né? Não era porque ele não queria mais aquele povo, não tinha mais salvação, o vaso deles também já tinha secado. Se ele mantivesse aquele povo vivo, hoje em dia nem existiria mais terra, porque já teriam destruído tudo, entendeu? Já teriam destruído tudo. Compreende, queridos irmãos? Então, porque já estavam num nível tão grande que já estavam pior do que o que nós estamos vivendo hoje em dia. Pior. Você vê que não havia mais respeito entre homem e mulher. Então você vê que os homens pegavam qualquer mulher na rua, já agarravam, já praticavam ato sexual. Já existia uma maldade terrível naquele momento. Às vezes a mulher estava caída lá, grávida, na hora de dar a luz, precisando de ajuda, porque às vezes a criança estava torta, invertida dentro da barriga, e ninguém socorria, a mulher estava jogada lá como se não fosse nada, não sabia nem quem era o pai. Você entendeu? Era uma coisa absurda. Uma maldade tem tamanho, era droga para todo lado, era festas em cima de festas, com bebida, com um monte de coisa. É, como diz, Caim criou aquela cidade, né, a cidade de Enoque, onde não precisava de Deus para nada. É um lugar que não precisava de Deus para nada. Então eles viviam tudo contra o que Deus falava ali. Então, como não tinha mais salvação para aquele povo, ele os destruiu. Mas Deus só destrói algo quando não há mais jeito. Quando ele vê que não tem mais salvação, que não tem jeito. Ou quando o pecado é um pecado mortal.
Ah, mas Deus orientou isso aí a apedrejar pessoas que fazem adultério, pessoas que tal coisa. Por quê? Quando Deus fez essas orientações, aonde estava o povo de Israel? No deserto. Eles tinham cadeia para prender essas pessoas? Para pagar pelos seus crimes? Não. Então, a única maneira que eles tinham de pagar pelos crimes era matando essas pessoas. Foi assim que aconteceu com Acã, né? Foi assim que aconteceu com Corá, ou Coré, né? Que ele e a família foram engolidos pela terra porque, porque rejeitaram a Deus, né? Rejeitaram Moisés e Arão e a Deus. Assim como os homens que rejeitaram a Deus lá no deserto, que adoraram o bezerro de ouro, né? Eles não foram mortos porque adoraram o bezerro de ouro, fizeram adorar. Eles foram mortos, até porque Arão foi quem fez o bezerro de ouro, não foi morto. Mas porque eles continuaram a favor do bezerro, mesmo depois que Moisés voltou, que ele criticou, e Moisés falou: quem estiver comigo, com Deus, venha para o meu lado. Muitos não vieram, continuaram errados, entendeu? Então, para aqueles lá, eles precisavam ser mortos, porque senão eles iam contaminar os outros. Por que que Deus falou pro, como é que fala, pro, pro povo de Israel não se misturar com os povos daquela terra, não ter misericórdia de nenhum deles, não viver junto de nenhum deles? Matou todos aqueles povos. Por quê? Se o povo de Israel se misturasse com eles, iriam começar a adorar os deuses deles, que foi exatamente o que aconteceu, porque um povo não foi morto por eles. Mas não que eles rejeitaram a vontade de Deus. Acontece que um povo enganou a eles, falaram que eles eram de um povo distante, e fizeram um pacto com eles de que eles não tocariam no povo deles. Eles pensaram que eles eram realmente desse povo distante que eles estavam falando, e na verdade eles eram ali do povo ali de perto, né? E aí então, quer dizer, então eles acabaram ficando no meio deles, né? Ficaram até como escravos deles lá, muitos deles, só que eles acabaram começando a adorar os deuses deles lá, e isso aí acabou também acabando com Israel, né? Então, queridos irmãos, por isso que a gente deve seguir as orientações de Deus à risca, porque que a gente se desvia, acaba fazendo que a gente caia em outros erros, né? Tá certo? Então, Deus não é tirano, ele não mata, ele não é assassino. Mas quando não há mais jeito, e se há necessidade para um bem maior, aí então ele toma atitude. Entendeu? Foi os casos ali, né? No caso do dilúvio de Sodoma e Gomorra era para um bem maior. No caso dos filhos de Judá, é porque não havia mais salvação para eles. No caso de Nadab e Abiú, porque eles eram sacerdotes, eles eram ungidos de Deus, escolhidos por Deus e cometeram um erro imperdoável. Eles sabiam que era imperdoável, né? No caso dos dois lá que fizeram um voto com Deus que iam doar e mentiram, foi porque eles não só não levaram dinheiro, como mentiram perante Deus, ali perante os homens de Deus. Então, por isso que a gente toma cuidado quando a gente faz um pacto com Deus de algo e a gente não cumpre. Então, antes de você fazer um pacto, pense bem no que você vai falar. Porque se você não cumprir o que você falar, você pode ter consequências graves na sua vida. Tá certo? Vamos fazer uma oração de encerramento, queridos irmãos. Meu Deus amado, muito obrigado por tudo, obrigado pela essa meditação. Que nós possamos entender que o nosso Deus é amor, que é justiça, que é misericórdia, que é amoroso, que ama os seus filhos e que deseja que todos sejam salvos. Embora ele saiba que a quantidade de perdidos é maior que a quantidade de grãos de areia da praia, ele vai lutar até o fim para salvar quem puder ser salvo. Somente aqueles que não tiverem mais salvação, que rejeitarem publicamente a Deus, que pecarem contra o Espírito Santo, que realmente não querem, é que vão que Deus vai desistir dele. Mas dos outros, enquanto tiver chance de salvação, Deus não vai desistir. Que eu e as pessoas que estiverem me ouvindo, que estiverem inscritos no meu canal, possamos fazer o que é certo. E estivermos inscritos no livro da vida e assim poder estarmos na vida eterna. Que assim seja, meu Deus. Que possamos absorver e aprender tudo que estudamos hoje e pôr em prática. Amém. Obrigado, queridos irmãos, que a graça de Jesus Cristo, o amor de Deus e o comunhão do Espírito Santo seja com todos nós. Que assim seja, eu agradeço e glorifico. Amém. A paz do Senhor a todos. Falou, queridos irmãos. Até mais. Tenham um bom fim de dia.